Muito boa tarde, meus irmãos. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja. É uma alegria nós estarmos juntos em mais um culto. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 2, do verso de número 13 ao verso de número 23. Vamos fazer leitura, não vai estar no telão ainda, mas abra a sua Bíblia aí. Capítulo de número 2, o verso de número 13 até o verso 23. A fuga para o Egito. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. A matança dos meninos de Belém, verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existem. A volta do Egito, verso 19. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Ele disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Verso 21. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? Normalmente, nós paramos sempre no verso 12. As pregações, né, no período de Natal, para sempre no verso 12. Só que a história do Natal ela não termina quando os magos vão embora. Ela, na verdade, fica mais dura. Ela fica uma parte que nós não gostamos, muitas vezes, de meditar no que envolve o Natal. Nós queremos, muitas vezes, uma coisa mais light. E eu quero falar hoje aqui sobre a vida dura de Jesus e do seu povo. O Natal, ele não é apenas luz, apenas árvore, panetone, celebração. O Natal, ele também envolve fuga, envolve medo, envolve perseguição, envolve obediência em circunstância difícil e complicada. Jesus, ele vai nascer, ele é amado pelo Pai, mas ele é odiado pelos homens. E fica uma coisa clara aqui no texto, presta atenção: estar com Jesus não nos livra da dor, mas nos garante um sentido, nos garante direção, nos garante redenção no meio da dor. Todos nós passaremos por dor. Algumas coisas eu quero repartir com vocês aqui nessa tarde. Primeiro, um Deus que protege seu povo no meio do caos. Verso 13 ao verso 15. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. A primeira coisa que eu quero dizer aqui: Deus conhece os planos cruéis dos inimigos da igreja. Vou repetir. Deus conhece os planos cruéis dos inimigos da igreja. Herodes, ele trama em segredo. Herodes trama no quarto. Herodes trama talvez com seus amigos mais chegados. Só que Deus sabia de toda a intenção maldosa do coração de Herodes. Deus conhecia toda a trama demoníaca, satânica. Nada está oculto diante de Deus. Nada. Escute o que eu vou dizer. Ainda
que alguém, que você não saiba as intenções, você não saiba discernir perfeitamente, porque discernir perfeitamente é uma coisa que nós não conseguimos fazer. Ainda que você não discirna perfeitamente o coração das pessoas que cercam você, que andam com você, entenda isso. Deus conhece o coração, Deus guia as circunstâncias. O mal, ele não pega Deus de surpresa. O mal não pega Deus de surpresa. Talvez você olhe até para a sua história e você pensa assim, poxa, olha o que aconteceu, olha o que minha vida, olha o que eu tive que passar. Situações complicadas, situações complexas, questões talvez que muitos de vocês não projetaram, e a maioria de nós não projeta os momentos ruins. A boa notícia para você e para mim é que nada está oculto aos olhos de Deus. Escuta o que eu vou dizer, Deus está cuidando de você numa dimensão que você não entra, numa dimensão que você não prescruta, numa dimensão que você não consegue acessar. Deus está cuidando de você em situações que você nem sabe. Uma coisa poderosa, eu creio que vai acontecer na eternidade, é quando chegarmos lá, Deus, em algum momento, eu creio que Ele vai revelar para nós situações que Ele nos protegeu, situações que Ele nos cuidou e nós não ficamos sabendo. Às vezes, algumas situações que consideramos as piores coisas da nossa vida, o pior momento da nossa vida, Deus vai mostrar a história pelo lado correto, pela visão do céu, e nós vamos saber que aquilo que nós julgamos como a pior coisa foi um presente de Deus para nos manter na sua presença. É difícil para você e para mim nos apossarmos disso com um sorriso no rosto, do lado de cada eternidade. Mas nós podemos fazer isso, talvez não com um sorriso, mas fazer isso pela fé. Nós podemos nos apossar disso, dessa verdade, pela fé. Deus não é pego, não é tomado por surpresa pelo mal dos homens. Segunda coisa aqui nisso, Deus vai usar lugares ruins para cumprir propósitos santos. Veja, o Egito, ele tem um símbolo de opressão em toda a Bíblia. Só que chega aqui, ele serve não como opressão, ele serve como proteção. Vai entender? Vai entender o jeito de Deus trabalhar? Deus molda as coisas. O Egito foi opressão em vários momentos para o povo de Deus. Só que aqui, o Egito é um lugar de proteção, de cuidado. Deus está transformando um refúgio improvável em instrumento da sua vontade. E aqui talvez você é como eu odeio retroceder. Não me refiro aqui a me arrepender, pedir perdão, não é nada disso. Mas eu tenho dificuldade enorme em dar um passo atrás. Existem 3 palavras que são minhas palavras preferidas no português, que é avançar, avançar e avançar. Eu amo o avanço do reino de Deus. Eu amo o avanço de homens, quando eu vejo pessoas avançando no seu trabalho, empresa, empreendimento, no que seja, famílias avançando. Só que Deus, ele não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Fica claro aqui que nem todo retrocesso é uma derrota. Eles estão dando um passo atrás, eles estão indo para o Egito. É um período calado, é um período fora dos holofotes, é um período longe da sua terra, mas Deus está cuidando deles. Em terceiro, o Deus sobrenatural, ele age por meios naturais. Veja, Deus podia ou não podia matar Herodes? Sim ou não, gente? Podia. De forma sobrenatural, como aconteceu com aquele outro Herodes, lá do capítulo 12 de Atos. Deus podia ter feito isso, podia, né? Só que Deus manda eles fugir. Esse Deus que aparece em sonho, esse Deus que rege todas as coisas, esse Deus que trabalha, esse Deus que cuida, esse Deus que intercede, esse Deus que muda as circunstâncias, aqui Ele está trabalhando no natural. Deus está mandando eles fugir. Sim, fugir. Às vezes, a fé é avançar. Só que às vezes, crer é recuar. Às vezes, crer é voltar atrás. Às vezes, crer é dar um passo atrás. Não sempre, mas às vezes é.
Então, em primeiro lugar, precisa ficar gravado no teu e no meu coração aqui, nessa tarde. Nós servimos a um Deus que protege o seu povo no meio do caos. Em segundo, o texto nos mostra uma família que obedece mesmo sem conforto. Mateus capítulo 2, verso 14 ao verso 15. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Veja, grandes responsabilidades vão acompanhar grandes chamados. Eu não sei você, mas eu creio que Maria, junto com Ruth, eu creio que Maria e Ruth são as duas maiores mulheres da Bíblia. São mulheres fenomenais. José está assumindo Maria. José está assumindo Jesus. E ao fazer isso, José está assumindo o risco. E a liderança masculina, ela é uma ação de proteção e não de passividade. Então, se Deus te dá um grande chamado, Ele vai dar para você também uma grande responsabilidade. Porque muitos estão buscando honra. Muitos estão buscando destaque, só que honra sem responsabilidade é vaidade. É atitude humana para promoção própria. Não é o alvo de Deus. Olha aqui. Essa família não está tendo conforto. Essa família não está tendo shabá, descanso, tranquilidade. José está assumindo a responsabilidade, agindo como um homem. E ele entende que essa honra que ele está tendo de casar com essa mulher envolve não apenas honra, envolve responsabilidade. Segundo, esse Deus, presta atenção, que chama essa família para a obediência, Ele é um Deus da provisão. Você já parou para pensar como que eles pagaram a viagem para o Egito? Muito, muito, muito provavelmente isso foi pago com as ofertas que eles receberam dos magos. Muito provavelmente aquele ouro que eles recebem sustenta a fuga deles. A provisão, em alguns momentos, ela vem antes da necessidade. Deus provê coisas antes de nós necessitarmos. Já parou para pensar nisso? A Thalita vai saber dizer melhor para vocês, mas tem um testemunho fabuloso no livro da Noel Piper, esposa do John Piper, Mulheres Fiéis, o Seu Deus Maravilhoso. Perguntem para ela. Posso pedir para ela mandar um áudio contando para vocês hoje. Mas conta a história mais ou menos assim, de uma criança que pediu uma bonequinha. E ela orou, pedindo para Deus uma bonequinha. Era um país onde havia perseguição ao evangelho. E quando chega o carregamento, com tudo que a igreja mandou, tinha exatamente a bonequinha que aquela criança orou. Só que aquele carregamento foi enviado meses e meses antes. Deus respondeu uma oração que nem sequer tinha sido feita. O nosso Deus é o Deus da provisão. E a provisão muitas vezes vem antes da necessidade. Às essa você não está entendendo. Tem mães que pensam assim: já não vou mais ter filho, e pum, engravida. E esse filho, essa rapa do tacho aí vai ser uma bênção na tua vida. Vai ser uma bênção na tua vida. Muitas respostas de Deus vão fazer sentido apenas depois. Outra coisa, o que eu vejo aqui, eu sou apaixonado por José, ele tem uma obediência imediata. O Spurgeon dizia que obediência tardia é desobediência. José não. José tem uma obediência imediata, sem explicação. José se levanta de noite e vai, sem plano, sem garantia, sem conforto. Esse casal não tem carro, esse casal não tem casa, não tem rede de apoio,
não tem apoio familiar, não tem governo, pelo contrário, o governo quer matar eles não têm plano de saúde, eles não têm nada disso. O que eles têm? Eles têm Jesus. Eles têm Jesus com eles. Fica claro aqui que o caminho com Deus muitas vezes é difícil. O caminho com Deus, olha para mim aqui. Eles têm dois caminhos a seguir aqui. O caminho com Deus, um caminho muito difícil. Levantar de madrugada e ir para o Egito. Você concorda comigo? É difícil. Enfrentar ladrões no meio do caminho. Tudo isso é perigosíssimo. Só que o caminho sem Deus era mortal. Ficar ali era uma sentença de morte. O caminho com Deus é difícil, mas o caminho sem Deus é mortal. Fica claro aqui que nos momentos de crise, nós precisamos de unidade familiar. Quando José fala o que tem que fazer, Maria fica complicando? Hein, minhas irmãs? Maria se levanta e segue o seu marido. Escuta, famílias fortes permanecem fortes e unidas no meio da tempestade. No meio da tempestade. Famílias fortes andam juntas. Eu digo isso há anos. O divórcio começa com mundos divorciados. Quando o homem vive uma coisa e a mulher vive outra completamente distinta. Ministério precisa ser o negócio da família. Não a questão financeira, mas eu digo negócio. Quando você vê uma empresa familiar, onde toda a empresa trabalha, empreende junta, toda a família empreende junta, o ministério deveria ser do mesmo jeito. Não com a mesma gama de responsabilidade, mas com pequenas parcelas de participação. Os filhos deveriam não saber de todas as questões complicadas do ministério, mas deveriam em alguma medida participar. A esposa também. Quem é pastor não tem que contar todos os aconselhamentos, todas as dificuldades para a esposa, mas ela precisa saber de algumas questões. Você que tem um ministério, Deus chamou você, a sua esposa tem que participar disso. Você tem um trabalho, você tem uma empresa, a sua esposa, ela precisa participar disso, seus filhos também. Em primeiro lugar, o texto mostra um Deus que protege o seu povo no meio do caos. Em segundo, o texto nos mostra uma família que obedece mesmo sem conforto. Em terceiro, nós vamos ver aqui um mundo mau que odeia a luz. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existem. Escute. A maldade humana, ela é ilógica para o servo de Deus. Nós vemos ímpios fazendo maldade e nós ficamos pensando, por que esse cara está fazendo isso? Por que esse cara está agindo com tanta maldade? Por que tanto ódio? Da onde vem tanta desgraça? Da onde vem tanto pensamento mal numa mente? Afinal de contas, Herodes não está ameaçado, cara. É um bebê. É um bebê. Só que Herodes tem um amor tanto por poder que ele odeia qualquer sombra de concorrência. O problema do mundo, o problema que o mundo tem hoje, o problema dos ímpios, não é uma questão cognitiva, é o pecado. É o pecado. Outra coisa que nós temos que entender, o mundo odeia a luz. Jesus, ele é rejeitado desde o começo. E o texto nos mostra o quê? Crianças no início do ministério, no início da vida de Jesus, não do ministério, no início da vida, no startar da vida de Jesus, nós estamos vendo
crianças morrendo por Jesus. E no final da vida de Jesus, nós vamos ver Jesus morrendo por essas crianças. Existe um paralelo aqui nesse texto terrível com o mundo atual. O mundo odeia crianças e por isso promove o aborto. O aborto, ele é o massacre dos inocentes. Ele é o ataque contra a minoria mais fraca e indefesa do mundo. O ventre de uma mãe deveria ser o lugar mais protegido do mundo. O mundo hoje que vai proteger animais, vai proteger tartaruga, vai proteger macaco, mas descarta crianças como lixo. Como lixo. Entenda uma coisa, escuta o que eu vou dizer, entenda, crave no seu coração isso aqui. O mundo sem Jesus é um inferno. O mundo sem Jesus é um inferno. Existe maldade que nós nem compreendemos na nossa mente. Existem planos sendo arquitetados. Você vê agora, liberaram as fotos do Epstein. Um negócio nojento. Aquele cara que tinha aquela ilha lá nos Estados Unidos. Não sei se era nos Estados Unidos, mas ele tinha uma ilha onde ele levava autoridades, levava artistas. Um negócio nojento, um negócio asqueroso. O mundo odeia a luz. O mundo odeia a luz. Fica a pergunta então. Onde eu vejo Deus no meio do caos? Olha para mim aqui, gente. Onde eu vejo Deus nisso tudo? Mateus 2 nos revela, em primeiro lugar, que Deus é soberano. Herodes reina, sim ou não? Herodes está reinando, sim ou não? Mas é por um tempo. Jesus reina para todo sempre. Grava isso. Quando você olhar os ditadores modernos, lembra, os dias deles estão contados. Herodes reina por um tempo. Jesus reina para todo sempre. Em segundo, o texto nos mostra que Deus age de forma sobrenatural. O nosso Deus não é um Deus passivo, parado, anêmico. É um Deus que fala, é um Deus que guia, é um Deus que revela, cura, é um Deus que salva, é um Deus que se envolve com o seu povo. Em terceiro, Deus fala com o seu povo, não de um modo distante. Deus se comunica, Deus fala. Em quarto, Deus envia. Primeiro, José e Maria são enviados para Belém. Depois eles são enviados para o Egito. Depois eles são enviados para Nazaré. A questão não é onde você está hoje. A questão não é onde você vai estar amanhã. A questão não é onde você esteve ontem. A questão é, você está ouvindo aonde Deus está te enviando? Você está atento ao que Deus está falando dentro do seu coração? Com a sua família? Deus é esse Deus que se envolve com o seu povo, que envia, que fala, que age de forma sobrenatural. Em quinto e último, a pergunta que fica é: quem é Jesus aqui? Quem é Jesus? Jesus é maior do que Moisés, porque Moisés nos tira do Egito físico. Moisés livra o povo da escravidão física. Jesus nos livra do pecado, da morte, do diabo. Jesus é aquele que liberta o seu povo. Jesus é aquele que rompe as cadeias. Jesus é aquele que nos liberta de toda a seta de Satanás. Em segundo, quem é Jesus? Jesus é aquele que é maior do que Israel, maior do que todo o povo hebreu. Veja, Mateus vai mostrar que Jesus fez aquilo que Israel não conseguiu. Você vê Israel
sendo infiel no deserto. Mateus 4 mostra Jesus sendo fiel no deserto. Mateus capítulo 5 mostra Jesus no sermão do monte, né? Falando, pregando. Isso nos remete a quem? A Moisés, trazendo a lei do monte. Lei essa que o povo quebrou. Agora Jesus traz novo mandamento. Esse Cristo é o Israel de Deus. Jesus é maior que Israel. Jesus é maior que todos os reis humanos. Os reinos humanos passam. Eu vinha para cá ouvindo sobre a movimentação no Mar do Caribe, a movimentação americana, e vendo, sabe, as estratégias dos homens. E cara, daqui a 50 anos nenhum desses caras vai estar vivo. Os reinos humanos passam. Os reinos humanos passam. O reino de Jesus é eterno. É eterno. Como diz o louvor de Lutero, o seu reino não tem fim. Em quarto, Jesus é um autor de um êxodo maior. Israel sai do Egito, Jesus foge para o Egito, só que nós temos um êxodo maior. Nós saímos debaixo do império das trevas e fomos transportados para o reino do seu Filho amado, no qual Ele nos resgatou com o poder do seu sangue. Esse êxodo é mais poderoso, porque ele não é um êxodo temporal, ele é um êxodo com consequências eternas. Eternamente estaremos juntos com o Senhor Jesus, clamando santo, cantando santo e nos alegrando junto com Abraão, com Isaac, com Jacó e com os santos profetas de Deus. Fechando, onde você estava quando Jesus salvou você? Onde você estava quando Jesus te salvou? Eu não sei você, eu sei onde eu estava. Eu não tinha como ter chegado até Jesus. Eu não teria como ter alcançado Ele. Eu não teria como ter acessado Ele. Eu não teria como ter encontrado Ele. Ele foi até mim. Ele me buscou. Ele me salvou. Onde você estava? Lembra agora? Você era jovem, você já era velho, ou você era de meia idade? Onde você estava quando Cristo encontrou você? Quem era você? Fechando, Jesus não nos promete uma vida fácil, mas Ele promete no meio da dificuldade a sua presença. As coisas não estão fáceis para José e para Maria, mas Jesus está presente. Isso faz toda a diferença. Em terceiro, Jesus é a resposta de Deus para todas as nossas perdas. As crianças, nós não temos como explicar o motivo, as circunstâncias que levaram a maldade de Herodes se concretizar. Mas nós sabemos que esse Cristo vai restaurar todas as coisas na eternidade. Você tem noção disso? Somente um Deus que pode restaurar todas as coisas pode ainda trabalhar em um mundo onde a maldade acontece e continuar sendo bom e todo-poderoso. Por que as coisas estão ocorrendo? Eu não sei todos os porquês, mas eu sei uma coisa: Jesus vai restaurar todas as coisas. Todas as coisas. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Feche seus olhos. Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos onde você está. Eu te agradeço, Senhor, pela tua igreja. Eu te agradeço pelo teu povo. Povo esse que foi chamado, eleito, escolhido pelo Senhor. Eu intercedo agora pela tua igreja. Eu não sei o que meus irmãos estão passando. Eu não sei qual é a angústia. Eu não sei qual é a tristeza. Eu não sei qual é a dúvida. Eu não sei qual é a inquietação. Mas uma coisa eu sei: no meio de todo esse caos,
Ainda que ele não passe, o Senhor é a resposta para todas as perguntas que sequer foram mencionadas. Tu és a resposta. Tu és a resposta. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Manifesta o teu poder aqui, Senhor. Manifesta o teu poder. Faz aquilo que os homens não podem fazer. Faz aquilo que os homens não conseguem fazer. Faz aquilo que nós não temos sequer condições de agir. Atua, salva, cura. No meio da adversidade, mostra o teu sorriso e dá-nos sinais fortes, dá-nos sinais claros de tua presença, em nome de Jesus. Queremos a tua presença, Senhor. Queremos a tua presença. Assim como José e Maria tiveram a tua presença, nós queremos a tua presença. Esteja conosco. Aleluia. Nós vamos responder, meus irmãos. Nós vamos ofertar ao Senhor de forma alegre. De forma alegre, como eu falei para os homens. Oferte o que Deus colocou no seu coração. Oferte o que você tem condições aqui. Mas não deixe de ofertar. Não deixe de ser generoso, não deixe de ser generosa. Oferte. Em segundo lugar, nós vamos comer e beber desse Jesus. Nós vamos comer e beber desse Cristo. Desse Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. Aleluia. Esse Cristo que verteu o seu sangue pelos nossos pecados. Nós vamos cear. Você vai sair do seu lugar. Quando a banda estiver cantando, vai ofertar. Nós temos os QR Codes, nós temos máquina de cartão. E nesse mesmo momento, você que está em Cristo, você vai comer e beber de Jesus. Faça isso em fé. Faça isso se arrependendo dos seus pecados. Faça isso em gratidão. Em último, nós vamos cantar esse Jesus. Amém? Amém mesmo? Vamos ficar de pé aplaudindo o Senhor, meus irmãos.